Programa Sabor e Saúde. Apoio Café Delícias do Sítio. Começando mais um programa Sabor e Saúde. Vamos começar com as meninas aqui do curso de nutrição, que são as campeãs do quê? Isa, fala pra mim, do que vocês são as campeãs? Do COF, que teve esse ano, em 2019, é o 5º COF. E nós ganhamos, nós pegamos como tema Rio Grande do Sul. E arrasaram, isso. Rio Grande do Sul, eu estava lá, a gente fez uma matéria bem legal, né, Isa? Isso, e nós também pegamos sobremesa, né, porque cada um tinha direito, ia pegar por sorteio um tema, que seria o tema dos estados do Brasil, e se seria doce ou salgado. E nós pegamos doce do Rio Grande do Sul. E arrasaram, foram as campeãs desse ano. Isso. Então, as grandes campeãs do 5º COF do curso de nutrição foram vocês esse ano. Isso. Eu tava lá, tava uma delícia. Que bom! E aí, vocês trouxeram pra gente provar hoje essa delícia. Sim, a gente fez um strudel. A gente optou por fazer numa versão um pouco mais saudável para mostrar que dá para se alimentar bem e gostoso, né? É. Dá para ser gostoso e saudável. A massa é você que vai fazer ou a Isa? Sou eu. É você? Então vamos começar. Por onde a gente começa nessa massa? Primeiro a gente põe a farinha. A gente optou por colocar 50% de farinha de trigo, 25% de grão de bico e 25% de farinha de aveia. Farinha de grão de bico. Sim, a farinha de grão de bico é uma opção com um pouco mais de proteína, para enriquecer nutricionalmente a massa. E a farinha de aveia é rica em fibra solúvel. Então você colocou 3 tipos de farinha, é isso? Sim. Para deixar, como é que chama? Mais nutritivo, né? Mais nutritivo, mais funcional. Isso. E ali a gente está usando uma manteiga também, que nós clarificamos antes, tirando o excesso, né, da... Então conta pra quem não sabe, como que você faz a clarificação da Você manteiga? a gente colocou no fogo baixo, não pode ferver, e aí ela vai soltando uma espuma. Essa espuma você vai retirando. E aí depois pode colocar na geladeira também, ela volta na textura normal. Mas como a gente queria usar ela nessa textura mais mole para poder dar liga na massa, aí nós deixamos ali em cima para Por poder que usar. fazer essa clarificação? Porque ela fica com menos gorduras saturadas, né? A gente acrescenta 2 ovos. Ah, é importante lembrar também que essa é uma massa folhada, né? E a massa folhada, ela costuma muita gordura, é uma massa bem gordurosa. E a gente diminuiu um pouco da quantidade de manteiga para ficar um pouco menos gordurosa, né? E de uma forma mais saudável. E todo mundo tem medo de fazer massa folhada, né? Ela dá bastante trabalho. Ela é uma massinha meio chatinha, É, né? ela é bem chatinha. Como a gente deu uma arrumada nela em relação a benefício, nutriente, enfim. É óbvio que ela não ficou igual à massa folhada que a gente conhece, né? Mas ela deu uma folhada, assim, ficou bem gostosa. Ficou bem mais parecida com a massa podre, mas ela deu uma folhada. Até porque é o que a gente falou, a massa folhada mesmo, ela tem uma quantidade de gordura bem maior. Sim, é muito grande a quantidade de gordura. 200 no total, na verdade, né? Porque aqui a gente está usando 120. Porque o que acontece? Como ela é uma massa muito gordurosa, o que a gente optou? Por na receita, na massa em si, colocar menos gordura e para fazer esse folheado, né? Se aparecer mais, a gente vai pincelar essa manteiga na hora de dobrar. Na hora que fizer as dobras, a gente vai pincelando. Como foi a emoção de ganhar o festival? Nossa, a gente tava bem nervoso, porque a gente não esperava, na verdade. Pra gente foi uma surpresa, porque a gente realmente não esperava. Como o ano passado a gente ficou, né, em segundo lugar e bastante gente ficou chateado. Aí esse ano a gente ficou meio assim, acho que a gente não vai ganhar de novo. Ainda mais porque a disputa estava bem grande, né? Um detalhe importante de falar é que realmente a disputa esse ano estava bem acirrada, né? Todos os pratos estavam muito bons, né? Então foi difícil escolher mesmo. Ainda bem que não era eu escolhendo, eram outras pessoas escolhendo. Eu achei ótimo isso, que eu não tinha essa responsabilidade, porque todos estavam muito saborosos. Mas o de vocês realmente se destacou. Aí a gente ficou muito feliz de ter ganhado e a gente ficou emocionado também. Ainda bem que vocês sentaram lá no fundo, né? É verdade. Ainda bem. A gente vai colocar um pouquinho de água, a Bia vai por agora.
Isso, e vai sempre colocando aos poucos. A gente coloca 200 ml, Tá. mas às vezes não tem a necessidade de usar tudo, porque nem sempre os ovos são todos do mesmo tamanho, enfim. Então a gente Às vezes vai a farinha vendo. tá um pouquinho mais Isso. úmida. E Então vai como é sentindo uma na mão, farinha, né? como é uma farinha de grão de bico, às vezes você compra uma marca diferente ou uma pessoa Sim. diferente que foi, ela tem mais umidade ou menos. Agora, enquanto hoje a Bia vai terminando a massa, ela precisa crescer um pouco também. Então a gente já tinha feito uma massa antes e deixamos Certo. crescendo para mostrar. E o recheio dele é um recheio de maçã. Vai maçã, um mix de castanhas que dá aqui, uva passa, canela, cravo e um pouquinho de sal e açúcar, né? Aí as meninas vão cortando as castanhas que a gente picotou, a gente cortou, e a maçã também. Ah, vai vinagre também? Isso, Vinagre branco. isso. Lari, agora a massa já tá no ponto, né? Essa é a consistência da massa. Vamos abrir ela, né, para ficar bem fininho, para vir depois passando um pouco de manteiga e colocando o recheio, né, para dar aquele ar de folheado e ele ficar bem recheado. Fazendo as dobras, né? É importante abrir ela bem fininha, porque a quantidade de camadas que a gente dobrar vai ser a quantidade de folheado que vai ter, né? Entendi. Então, cada camadinha vai ser um folheado. Então, quanto mais fino abrir, melhor. No dia, nós pegamos uma toalha e nós fomos abrindo em cima da toalha. Então, ela ficou super fina, bem como eles fazem mesmo. Mas deu muito trabalho. Bem na tradição, É, né? isso, foi bem fininho. E aí a gente deixou outra massa pronta porque ela precisa de descanso, né? pro Quanto tempo glúten de poder- descanso? 1 hora. 1 hora. Isso. Tá. E as meninas ali estão cortando a maçã e as castanhas. Isso. Aí, enquanto isso, a gente serviu junto um creme inglês com fava de baunilha. Daí a gente vai fazer aqui o creme para demonstrar, tá? Tá bom, pode começar. Bia, essa é a fava de baunilha. Isso. Aí a gente corta ela na horizontal e retira as sementinhas dela. Porque todo mundo está acostumado a usar aquela industrializada, né? Mas fica outro sabor colocar ela assim. Não, não tem nem comparação. É outro aroma, outro sabor. Tem que ser a fava mesmo. Aí o recheio é o seguinte, nós vamos colocar 700 ml de leite aqui para ferver. Aqui tem 150 de açúcar, a gente vai colocar metade aqui. E metade em 3 gemas, Certo. sem a clara. Então coloca aqui também. Aqui eu vou deixar ferver na hora que a Bia terminar ali, a gente vai colocar aqui tanto o miolinho dela, né, a sementinha, quanto a própria fava, que ela você também põe tem tudo? aroma, tudo. E aqui também vai para dar uma engrossada, um pouco de amido, tá? Eu não coloquei tudo ali porque pode acontecer da gema talhar. E aí vai ter um creme bem todo talhado, né, com gosto de ovo ali. Aí a gente não gosta. Não. Eu acho que aquele molinho, aquele creminho deu mais tchan ainda no strudel de vocês. É, ficou muito bom. Não foi? Foi, nossa, ficou delicioso esse molho. Nós vamos dar o mérito pra fava, né? A fava. Faz a diferença, né? Ela é bem mais cara, né, do que a essência ou o extrato, mas vale a pena. Então aqui eu deixo tudo misturadinho. Pra fazer tipo uma temperagem e não talhar essa gema, a gente vai temperando, colocando um pouquinho do leite pouquinho, aqui pra que é uma conseguir conchinha? chegar à temperatura. E a massa, então, você já abriu bem fininho, Lari? Isso é o mais fininho que eu consegui abrir dela, né? aí, próximo passo? Aí a gente vai passar a manteiga, colocar o recheio e começar a dobrar ela. Como recheio. Isso, com o recheio que as meninas terminaram de fazer. Terminaram? Então vamos, quer passar para esse processo, a gente já passa. Aqui, ó, tem o amido, a Carol vai fazer. A gente misturou a maçã, um pouco de açúcar. Aí aqui tem um pouquinho de amido, que vai ter que ser mais ou menos no olho, porque às vezes a maçã solta mais água ou menos água, Sim. tá? Então mistura a maçã, a uva passa, as castanhas, Misturou as frutas não, né? A fruta. a fruta. Misturou a Açúcar, fruta, tem mais açúcar aqui. as castanhas. O que mais, Canela e Carolina? o cravo. Mistura bem pra maisena passar em tudo, né? Aí, como vai açúcar, pode pôr um pouco de açúcar. Como vai açúcar, a gente colocou um pouco no forno, no fogo, para ir mais rápido. Só que como ele vai ficar quente depois que colocar no fogo, a gente trouxe um pronto, já frio, para poder colocar na massa. Combinado. Tá. Isso, tá aqui. Então vamos pra massa. Tá bem fininho, né? Então dá até para ficar um pouco mais fino.
O ideal é deixar na espessura de um papelzinho Isso. quase transparente mesmo. Então Aí- vamos lá, qual que é o próximo passo, Isa? O próximo passo aqui é cortar os excessos, porque como tá bem desregular e né, é difícil deixar ele mais regular, então é mais fácil passar uma faca e tira os excessos. Certo. Deixa eu arrumar o creme aqui enquanto elas vão cortando. Aí, como eu falei, o leite tá quente, né? Então a gente vai passar aqui, né? E vai misturando pro ovo não sentir tanto essa temperatura. Na hora que sentir que essa temperatura já passou, né? Ela pode virar aqui todo o ovo com amido. E aí vai sempre mexendo, como se fosse um brigadeiro, Sim. pra não grudar, né? Que aí ele vai dando a consistência de praticamente um brigadeiro. Ele é um pouquinho mais ralo, porque ele não é um creme pâtissier, né? Que é o creme de confeiteiro que a gente conhece. Ele é o creme inglês, que ele é um pouquinho mais ralinho. E aí vai mexendo até atingir o ponto. Que eu vou mexendo enquanto elas vão recheando, fica Então mais vamos fácil. rechear. Então tirou todos os excessos, agora a gente vai pincelando a manteiga. Ele é bem rápido mesmo pra fazer e é bem fácil. Só não pode parar de mexer pra ele não grudar, não coalhar. Não pode atender a porta. É, não pode. Começou a receita, tem que ir até o fim. Não pode olhar no Facebook. Não. Começou, tem que terminar. Vamos lá na massa. Pincelaram e agora? Agora você vai virando a massa. Esse é o segredinho, então. Na hora de enrolar, você vai passando a manteiga. Que como vai ter a gordura, né? Não vai colar uma Por isso que a massa dobra tem que na estar outra. bem fininha, né? Isso. Essa massa ainda ficou um pouquinho mais grossa. Mas dá pra deixar mais dá pra fininha. deixar mais fininha. Em casa, a pessoa deixa É, mais no, fininha, no né? pano é mais fácil, tipo uma toalha, que aí você vai conseguindo e ela fica tão fina que você não consegue levantar. Então você levanta com a própria toalha, própria toalha. e vai dobrando. Ó, o creme tá pronto, tá? Ele não é tão grosso quanto um brigadeiro que a gente conhece, ó. Ele é mais fininho, tá? Ele é mais ralinho. E a gente põe pra gelar, então ele vai ficar gelado, bem gelado, mas bem ralinho ainda, tá? Fica um pouquinho mais consistente. mas Isso, um ainda pouquinho fica- mais, porque ele vai estar gelado, mas ele ainda é mais molinho. A gente fez uns cortinhos para ele abrir um pouquinho e dar uma parecidinha do recheio. E leva ao forno em qual temperatura? 150 graus. Quanto tempo? Ó, vai um... 30, 40. Isso, Finalizando o nosso strudel mais nutritivo, é isso, Isa? isso. Finalizamos ele, já saiu do forno e eu confesso pra você que o cheirinho fica espetacular, né? Isso. Vamos provar? Então, no dia, como um dos critérios era sustentabilidade, a gente serviu numa caixinha que nós mesmas fizemos. E aí, para servir o molhinho, para não umedecer a caixinha, enfim, nós colocamos um copinho do lado com o molhinho dentro. E aí, como fizemos tudo no dia e foi usado tudo, hoje a gente vai colocar mais ou menos como foi servido. Tá bom. Então, aqui tá o molho. Quem daí... assistiu o programa sabe, né, como é que foi Isso. feito. E aí aqui em cima a gente polvilhou açúcar impalpável, né? Pra ficar mais bonitinho, mais apresentável. Então ele ficou assim. Nós colocamos... Oi? Ficou lindo. E nós colocamos ele deitadinho. E aí a gente colocou o molhinho. Então... Vou colocar aqui do lado. Né? Aqui a gente consegue ver certinho as dobras que aconteceram e por causa da manteiga, justamente, eles não grudaram. Então deu esse ar de folheado. É óbvio que não é um folheado, né, do que a gente conhece, mas ficou bem próximo. Muito bom, meninas. Olha. Amei. Eu já tinha amado, você sabe disso? É, já tinha comido, né? Eu já tinha comido, já tinha amado, ficou espetacular. Quero dar parabéns para todas vocês. Eu sei que a equipe toda, né, não está aqui hoje. Isso, não tá todo mundo, porque é bastante gente. Esse ano Exatamente. nós tivemos 20 pessoas no COP. Sim. E aí tem quem é responsável pela... Quem é responsável pela decoração, as meninas não puderam vir também, que algumas moram fora. E por isso a gente veio representando, mas foi bastante gente. Então, assim, ó, parabéns a toda a equipe, não só as meninas que vieram aqui representar, mas os que estão aí em casa, né, que estão aí no celular, que estão aí assistindo a gente. Vamos agradecer vocês também, porque vocês estavam espetaculares, todo o evento foi lindo e vocês estão de parabéns, foram as campeãs, mais que merecido. Vocês sabem que eu estava torcendo por vocês e realmente estava uma delícia. Parabéns, meninas. Muito obrigada. E ó, são sempre muito bem-vindas aqui, o programa é de vocês.
E a gente volta no próximo dia para mostrar mais algum evento, mais alguma surpresa do curso de nutrição da Unimar. A gente fica por aqui hoje, mas a gente volta. Programa Sabor e Saúde. Apoio Café Delícias do Sítio.